Olá, hoje vamos iniciar aí mais uma aula, tá? Hoje eu vou falar para você sobre classificação de lesão por pressão, quais são as atualizações que foram feitas lá em 2016 e também vou falar um pouquinho sobre a importância da gente ter protocolos, da gente traçar ações e boas práticas para a gente prevenir aí a abertura de lesões, tá? Porque tudo isso remete à segurança do paciente. Eu sou Camila Oliveira, sou enfermeira, minha prática é de anos aí em terapia intensiva, e dentro da terapia intensiva eu desenvolvi uma experiência com o processo de cicatrização de feridas, né? Lesão por pressão é a minha maior prática, e também outros tipos de feridas, né? Cirúrgicas também. E eu sei, né, do dia a dia, o quanto é fundamental o enfermeiro ele ter noção de feridas, como avaliar uma lesão, como avaliar feridas, entender de tecidos, mas mais do que você tratar, é você então realizar a prevenção dessa lesão, tá? E a gente vai falar um pouquinho no que remete, qual a importância de você prevenir, tanto para o profissional, quanto que é bom para o paciente, o quanto que é bom para a instituição de uma forma geral, tá bom? Então fiquem comigo aqui nessa aula. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no meu canal. Deixe já a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais colegas possam estarem assistindo, né? E também aí saber fazer uma classificação de lesão por pressão. Então, vamos lá. O que na verdade é a lesão por pressão, né? A lesão por pressão, primeira coisa, né? Eu coloquei essa foto aqui de um idoso, né? Deitado na cama, acamado, possivelmente, né? E o que a gente tem que pensar? O que essa imagem remete quando eu penso em lesão por pressão? Que sim, o meu público mais frequente de abertura de lesão por pressão são os idosos, são os pacientes que têm imobilidade, tá? Eles não conseguem aí ter um movimento produtivo, eles ficam mais tempo acamados do que fazendo outras atividades, tá? Então, esses pacientes, eles são sim os pacientes mais aí propensos a desenvolver lesão por pressão, tá bom? Mas hoje eu vou conversar com vocês sobre a classificação da lesão por pressão, tá? É muito importante que nós, enfermeiros, saibamos realizar a classificação da lesão por pressão. Existem, né, alguns estágios da lesão que você precisa aprofundar o seu conhecimento acerca da lesão, do tecido que está peri-lesão, do tecido que está no leito da lesão, para que então você ali chegue ao diagnóstico, né, e de fato chegue à classificação dessa lesão, que nós enfermeiros somos totalmente capazes de fazer, tá bom? E devemos fazer, devemos ocupar esse espaço, que é o espaço de tratar feridas, tá? De entender de feridas, de querer cicatrizar feridas o quanto antes, tá bom? Então vamos lá. O National Pressure Ulcer Adversarial Panel o NPUAP, que é uma organização norte-americana, né? Eu nem sei soletrar direito esse nome aí, bem complicadinho. Mas é uma empresa, né, norte-americana, não tem fins lucrativos e ela é dedicada totalmente à prevenção e ao tratamento de lesões por pressão. É importante que você saiba que existe uma organização que se preocupa, né, com a prevenção e também com o tratamento de lesões. Ela foi formada lá em 1986, né? Esse conselho diretor dela é multidisciplinar, então ela é composta por diversos especialistas, né? E eles são o quê? Especialistas em lesões por pressão e também líderes de diversas áreas de saúde que têm esse compromisso, né, de estar acompanhando, né, essa prevenção, desenvolvendo pesquisas e tudo mais. O grupo ele dispõe de autoridade para emitir recomendações para o desenvolvimento de políticas públicas, né? Educação, pesquisa, tudo isso, gente, visando o quê? A melhoria dos resultados na prevenção e tratamento das lesões por pressão. Tá? O NPUAP, com suporte de múltiplas corporações,
organizações e agências governamentais, tornou-se uma entidade reconhecida internacionalmente. Então, é importante que você saiba que tem um órgão desse que está assim totalmente disposto a falar de feridas, de prevenção de feridas e também tratar feridas, tá? No dia 13 de abril, só para você saber que isso é muito importante, o NPUAP, ele anunciou, tá, a mudança na terminologia, onde a gente falava muito o quê? O PP, né? O PP. O que era o PP? Úlcera por pressão. Lá em 2016, o que eles fizeram? Mudaram essa nomenclatura, tá? Então é importante que nós, enfermeiros, comece, né, a falar e utilizar só essa nomenclatura, lesão por pressão, tá? Que é muito conhecida por LPP. Lesão de pele por pressão. E atualização da nomenclatura dos estágios do sistema de classificação, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Quais são os estágios, como é que eu classifico essa lesão por pressão? Sistema de classificação atualizado seguindo as definições, né, desse órgão. Então, primeira coisa, vamos conceituar aqui o que é uma lesão por pressão. A lesão por pressão, gente, ela é um dano localizado na pele do paciente. Esse dano, ele pode, né, ali acometer a pele, também tecidos moles subjacentes ali abaixo da pele, tá? Geralmente, aonde acontece mais lesão por pressão? Proeminências ósseas, tá? Porque se o paciente estiver ali emagrecido, um paciente caquético, que esteja com a sua nutrição, com o seu estado nutricional comprometido, ele vai ter o quê? Proeminências ósseas, e ali vai ficar a pele, né, acima do osso, e se ele ficar acometido em cima dessa proeminência por mais de 2 horas, até mesmo menos de 2 horas, ele vai começar a ter o quê? Comprometimento da circulação sanguínea nesse local, tá? Uma outra coisa, tá? A lesão por pressão nem sempre vai ser causada peso do paciente, né? O fato dele ficar ali sobrepeso, a um leito, a uma poltrona, e nem sempre vai ser por isso. Ele pode ter também a lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho disso também. A lesão, ela pode se apresentar em pele íntegra, tá bom? Então, a pele não precisa estar rompida, e daí ela tem uma classificação para isso, ou ela pode ser uma lesão aberta, tá? Uma úlcera aberta, e ela pode ter dor, gente. Então, é importante falar. A lesão, tá? Ela pode ter dor. A lesão, ela ocorre como resultado dessa pressão intensa e prolongada, ou também com a combinação do cisalhamento. O que é isso? Aquele ficar se esfregando, sabe, no lençol. Por isso que lá na enfermagem, no técnico de enfermagem, a nossa primeira aula na graduação, Fundamentos da Enfermagem, é o quê? Aprender a deixar um lençol bem esticadinho no leito. Por que eu tenho que manter um lençol bem esticado? Para evitar o cisalhamento. Se eu tenho o lençol que não está bem esticado, ele fica todo enrugado, todo enrolado, a pele do paciente, principalmente o idoso, que tem uma pele mais friável, tá? E a gente vai ter mais para frente uma aula só de pele friável. O que é uma pele friável, tá? Então, esse esfregaço no leito, né, nesse lençol, é o cisalhamento. Na hora de levantar, mobilizar esse paciente no leito, eu arrastá-lo em cima desse lençol, também favorece o cisalhamento e abertura aí de uma lesão por pressão. A tolerância do tecido mole à pressão, que é esse tecido mole abaixo da pele, e ao cisalhamento, pode também ser afetado por microclima, nutrição. Então, a nutrição do paciente é muito importante. A perfusão do meu paciente, como é que está a perfusão do meu paciente, tá? E também as comorbidades e pela sua condição, tá bom? Aqui eu trouxe uma foto, né, de uma lesão por pressão. Deixa eu só colocar isso aqui. Trouxe uma foto de uma lesão por pressão para a gente ter uma ideia aí o que seria, né, essa lesão aí por pressão. Olha só, essa lesão por pressão, ela não está com a pele rompida, certo? Ela não está com a pele rompida. Ela está o quê? Apenas com aqui uma hiperemia, tá? Que a gente precisa entender se essa hiperemia é reativa ou não, mas ela não está com a pele rompida, mas aqui é uma lesão por pressão, tá? Vamos lá.
Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a primeira classificação, que é a lesão por pressão estágio 1, tá? Que é a pele íntegra, que tem um eritema, que ele não embraquece, tá? Esse eritema, o que é eritema? É esse vermelho. Então vamos voltar naquela foto aqui, ó. Imagina só, se eu coloco o meu dedo aqui nessa lesão, a tendência, se ele tiver uma circulação ativa, é que fique o quê? Esbranquiçado, tá? Eu vou apertar os vasos vão passar pela vasoconstrição e vai deixar de chegar sangue. Eu tirei o meu dedo, voltou a ter circulação. Então, é uma lesão reativa, tá? Com uma hiperemia reativa. Aqui, gente, quando eu tenho uma pele íntegra com eritema que não esbranquece, é porque ela já teve ali um prejuízo de circulação, tá? Eu vou lá, faço a profundidade da minha lesão, aperto e não tem. Eu faço uma expressão ali e não embraquece. O que acontece então? Esse paciente está desenvolvendo aí uma lesão por pressão estágio 1. E o que é legal eu falar? É legal eu falar que essa lesão aqui, gente, ela é muito tratável, ela é super fácil de tratar. Se você otimizar a sua mudança de decúbito, a mobilização desse paciente no leito, se você utilizar ali de alguns curativos, né? A gente usa muito aí, né, o hidrocoloide, as placas de hidrocoloide, seja ela com um pouquinho de espuma, vou falar um pouquinho sobre isso em outra aula. Então, isso vai ajudar bastante no tratamento dessa lesão por pressão estágio 1, tá? Trouxe até aqui uma foto, né, da anatomia da pele, para a gente entender que o quê? Ó, ela tá aqui nesse primeiro momento, né, nessa primeira camada da pele, que é a epiderme, tá bom? O que é a lesão por pressão estágio 1? É a pele íntegra com área localizada de eritema que não embraquece, que pode parecer diferente em pele de cor escura. Então, por exemplo, se eu tenho a pele negra, né, ali não vai ficar aparecendo um tecido vermelho tão vivo, tá? Mas você vai perceber uma mudança de coloração nessa pele, tá? Presença de eritema que embranquece, tá? Ou que sofre algumas mudanças na sensibilidade, temperatura ou consistências. Elas podem sim preceder a mudanças visuais. Mudanças da cor não incluem, né, descoloração púrpura ou castanha. Essas podem indicar aquele dano tissular profundo. Então, se eu tenho uma coloração mais púrpura ou castanha, eu tenho que suspeitar de um outro estágio de lesão por pressão, tá bom? Que é o que a gente vai ver um pouquinho na frente. A lesão por pressão estágio 2 é quando eu tenho uma perda da pele, né, na sua espessura parcial com exposição da derme. Então, a gente viu lá no estágio 1 que a derme está íntegra, eu não tenho rompimento. Aqui no estágio 2, eu posso ter sim uma exposição parcial dessa derme. Então, o que é a perda da pele? Ela vai acontecer, tá? Com a exposição da derme. O leito da ferida, ele fica viável, ele é rosa ou vermelho, tá úmido, ele pode apresentar também uma bolha, tá? Aquelas bolhas intactas, que elas podem ter ali preenchimento de exudato seroso ou pode ter uma bolha rompida, tá bom? Onde é muito comum formar bolha? Calcâneos. O paciente fica lá com a posição do calcâneo o tempo todo em atrito com o leito do paciente. Então, fica ali fazendo uma pressão. O que acontece com esse calcânio? Ele forma uma bolha, tá? Se eu tenho uma bolha intacta ou ela rompida, eu tenho ali uma lesão por pressão estágio 2, tá bom? Eu posso ter tecido adiposo e tecidos profundos que não são visíveis, tá? Tecido de granulação, esfacelo e escara não estão presentes nesse estágio. Essas lesões geralmente resultam, tá, de microclima inadequado e cisalhamento da pele na região. O que aconteceu? Muita umidade. O paciente apresentou diurese em fralda. Por que a gente fala tanto, né? Recorre tanto à mudança de troca de fralda? Por quê? Para mim não deixar com que eu mantenha uma umidade ali excessiva, que isso vai favorecer o rompimento da minha pele, tá? Esse estágio, ele não deve ser usado para descrever lesões de pele associada à umidade, tá? Aí tem uma questão muito importante, que é a dermatite associada à incontinência urinária, tá? Então, dependendo da região, dependendo da coloração, e se ela não está se tem um rompimento de pele, eu tenho que olhar e observar bem para ver se não é
DAI, tá ok? Lesão por pressão, estágio 2. Então, eu tenho a perda da pele, tá? Aqui, ó, tá vendo a fotinho? Ó, perda da pele, tá bom? E aqui a gente até tampou aqui a região anal do paciente, tá? Perda da pele. E eu tenho a exposição da derme. Então, olha só como é que ficou a minha foto agora, ó. A minha epiderme foi rompida e a minha derme também. Olha só, cheguei na derme do meu paciente, tá bom? Importante a gente entender essas questões de anatomia, porque isso muda completamente o nosso olhar frente a essas lesões. Frente à classificação, né? Lesão por pressão estágio 3, né? Perda da pele em sua espessura total. Então, aqui eu já tenho uma perda da pele, tá? Aqui eu tenho gordura visível, eu tenho tecido de granulação, eu posso ter epíbolo, que são aquelas lesões com as bordas todas enroladas, tá? Eu tenho esfacelo, então tudo isso eu posso visualizar nessa lesão por estágio 3. A profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica desse paciente. Tem áreas que eu tenho mais gordura, então pode ser que eu tenha lesões mais profundas, tá bom? Mas quer dizer que o quê? Eu tive perda de pele total. Pode ocorrer descolamentos e pode ter túnel ali. O que é descolamento? Às vezes a gente tem uma lesão na região sacral, e ali, o que eu tenho? Eu tenho uma pele solta, tá? Uma pele solta. Eu vou fazer uma aula para a gente falar um pouquinho sobre descolamento de lesão por pressão, que também é um assunto bem interessante. Eu tenho pele solta, né, embaixo dessa derme. Por quê? Tamanho é a gravidade, né, o acometimento dessa pele por conta do estágio dessa lesão. Eu não tenho exposição de face, não tenho exposição de músculo, tendão, ligamento, nada disso, tá? Quando tem esfacelo ou essa escara prejudica a identificação da extensão por perda tissular, que é aquela lesão mais escurecida, aí eu tenho que classificá-la como pressão, lesão por pressão não classificável, que a gente vai falar também um pouquinho sobre ela, tá bom? Aqui, ó, a lesão por pressão estágio 3, né? É a foto, olha só, tá vendo? Aqui eu tenho, ó, cometi gordura, então eu já tive um rompimento total da minha pele. Olha só, eu já peguei a epiderme, peguei a derme e o tecido adiposo, tá vendo? Então, é uma lesão profunda, tá bom? Aqui tá escrito estágio 4, gente, mas foi a foto, né, que eu encontrei para poder a gente estar conversando e mostrando para vocês, trazer isso para a realidade aqui. A lesão por pressão estágio 4, tá? É aquela que eu tenho a perda total, tá? E eu tenho exposição de fáscia, de músculo, tendão, ligamento, eu tenho tudo isso. E a profundidade vai ser conforme a localização anatômica desse paciente, tá bom? Então é importante a gente diferenciar. Olha aqui, ó. Ó, descolamento de borda, tá vendo? Ó, descolamento de pele. Eu tenho aqui, esse paciente aqui, ó, possivelmente já tem aqui, ó, o osso sacro aparecendo, tá? Então, assim, eu tenho exposição de tecidos de profundidade, aparece o meu osso, tá? Então, assim, o que que eu preciso, qual é a diferença disso aqui do estágio 4 para o estágio 3? É aparecimento de face, músculo, osso. Gente, isso não é incomum, tá? Isso é comum. Por isso que quando a gente tem um paciente que eu identifico que ele tem risco para abertura de lesão por pressão, eu preciso aplicar boas práticas. Como que eu vou prevenir rompimento de pele nesse paciente? Porque se ele chegar nesse estágio aqui, vocês têm que concordar comigo que ele vai ficar mais tempo internado, essa internação ela vai custar mais caro, a família vai te questionar muito mais, o paciente vai ter a autoestima dele, tá totalmente aí comprometida. Imagina só, eu venho para fazer um tratamento qualquer, eu fico no leito do hospital, ou fico no leito de um home care, no leito de qualquer lugar, asilo, de uma casa de repouso, desses residenciais. Então vamos pensar, se meu paciente ficar acamado muito tempo, a circulação dele não vai acontecer e eu vou começar a ter então lesão por pressão. Aí, se eu estou na lesão por pressão estágio 1, eu tenho chances incríveis de reverter isso. Agora, se ela começa a se agravar, eu posso chegar nesse estágio 4, que é o estágio 4, que custa muito mais. Eu
vou com certeza fazer com que a internação desse paciente fique mais longa, eu vou ter que tratar esse paciente a forma psicológica, como que eu vou lidar com ele, porque ele não quis isso. A gente não programou isso para a internação dele, tá? A lesão por pressão não classificável, qual é ela então? É quando eu tenho perda de pele total e eu também tenho perda tissular não visível, tá? A perda de pele, ela acontece, né? Quando eu tenho essa perda que aconteceu lá na lesão estágio 4, tá? E eu tenho perda tissular também, na qual a extensão do dano eu não consigo medir, tá? Por quê? Ela está muito encoberta, seja por esfacelo ou por escara. Ao ser removido, né, isso, geralmente a necrose, a gente vai conseguir perceber se o estágio dessa lesão, ela é estágio 3 ou ela é estágio 4, tá? Quando eu tenho uma escara estável, isso é, né, seca, aderente, sem eritema ou flutuação, que geralmente fica embaixo daquela necrose de coagulação, daquela necrose preta, aí sim eu preciso remover isso para poder identificar qual é o tecido que ali está, tá bom? Olha só, ó, uma lesão por pressão não classificável é aquela que a gente vê, ó, calcânio. Calcânio é muito comum a gente enxergar aquele calcânio todo preto, né, com uma necrose, ou ele não tá nem preto, às vezes ele tá um amarronzado, mas a gente sabe que ali teve uma perda tissular não visível. Eu não consigo, né, medir a profundidade daquela lesão, aonde que tá aquela lesão, então eu vou ter que remover isso, vou ter que tratar isso, né, toda essa camada aqui para me identificar como é que está abaixo dela. Lesão por pressão tissular profunda, olha só aqui no calcânio também, tá? No calcânio, ó, fica assim, ó, tudo aqui, ó, perdeu circulação, tá profundo. Aqui eu não consigo, né, visualizar. Vamos pensar. Eu não consigo visualizar esfacelo, não tenho pele rompida, mas eu sei que tá faltando, tá esquimeado aqui, ó. Aqui faltou sangue, aqui faltou irrigação sanguínea. Por isso que ficou profundo assim. Então, eu tenho uma descoloração vermelha, escura, marrom ou púrpura que fica persistente, não embraquece por nada, tá? Então é muito comum da gente ver nos calcânios. Aqui, ó, tem a pele intacta, com uma área localizada e persistente dessa descoloração, que eu já falei, vermelha, vermelho escuro, marrom, púrpura, que não embraquece, tá? Pode ter dor, pode ter mudança na temperatura desse local. Eu posso ter também, dependendo na tonalidade de pele do paciente, essa cor pode mudar. Essa lesão, ela resulta da pressão intensa, tá? E prolongada que ficou ali. E, de novo, o cisalhamento, tá bom? O quanto que o cisalhamento ele interfere. Por isso que a gente precisa, então, tratar, né, remover essa necrose, entender como é que está ali, tentar de alguma forma reduzir o máximo ó, essa lesão profunda, tá? E daí o que que é? Diminuindo o atrito. Gente, eu não posso deixar uma lesão tissular profunda ainda com atrito ali. Eu tenho que remover esse atrito, tá? Aí sim eu vou conseguir visualizar para entender qual é o estágio, então, classificável dessa lesão. Agora, a gente tem algumas definições adicionais, né, que antes não constavam, que era o quê? Lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico. Gente, já vi muito. Fixação de sonda nasointeral. Se eu não faço rodízio, se eu não avalio a minha condição de pele ali abre uma lesão. Ali faz uma lesão por pressão relacionada a dispositivo médico. Então, é muito importante que a gente fique atento, tá? Então, e tem vários N dispositivos que a gente pode depois falar, dar uma outra aula, tá bom? Qual é aqui, ó? Coloquei aqui, ó. Tá vendo esse elástico de uma máscara de nebulização? Ó, se eu deixar ela aqui, ela vai fazer uma lesão aqui, tá bom? Na orelha desse paciente, tá bom? Então, assim, eu preciso ficar atento a isso. Lesão por pressão e membranas mucosas, também já vi. Às vezes até o cuff da cânula orotraqueal fica aqui, ó, na cavidade oral do paciente, né, na mucosa, e pode ali, então, trazer uma lesão, traz uma lesão a esse tecido, tá bom? E tem um dano aí, tá certo? Mas, falando tudo isso que a gente falou é tudo prevenível,
né? Por isso que é importante a gente estar aqui batendo esse papo para que vocês entendam como que eu posso prevenir isso no meu paciente, né? Como que eu posso prevenir? É muito mais fácil eu prevenir do que eu ter que tratar. Aí a gente vai falar um pouquinho, né? O quanto práticas clínicas seguras na prevenção de lesão, elas ajudam a gente a o quê? Reduzir todos esses riscos, tá? Todos esses eventos. Ó, quando eu tenho prática clínica, eu reduzo a incidência de lesão por pressão na minha organização, tá? Eu tenho que fortalecer os processos. Eu preciso que as pessoas entendam qual é o processo que a gente tem para prevenção de lesão por pressão. O que eu tenho que me ajuda, tá? Eu sempre tenho que trabalhar com a minha equipe a ação preventiva e nunca curativa, tá? Falar de tratamento de lesão é lindo, maravilhoso, é necessário. Porém, eu preciso, antes disso, falar de prevenção, porque é isso que vai contribuir para a segurança e o bem-estar do meu paciente, tá bom? Quando eu falo de prevenção, existem benefícios, né? Quais são os benefícios que eu tenho de gerenciar a prevenção de lesão por pressão? Vamos lá, quando eu penso no profissional. Quando eu penso no profissional, ele vai estar muito mais seguro, porque ele vai ter padrões ali de qualidade para seguir os seus processos. Os protocolos estão bem definidos, os processos estão bem definidos, então para ele vai ser muito mais fácil ele estar trabalhando nesse ambiente. Ele vai ter muito mais motivação profissional para isso, ele vai também ter como desenvolver a equipe dele, porque ele tem processos, ele tem práticas seguras. Então, a equipe dele tem todo o suporte para o quê? Prevenir lesão por pressão. Quando eu penso no paciente, que é o nosso maior beneficiado, que é o que está lá no centro, eu penso o quê? Em segurança e conforto. É aquilo que eu falei. Nenhum paciente quer vir para uma internação e quer sair de lá com uma cicatriz de uma lesão por pressão. Imagina um paciente jovem que sofre um acidente, um trauma, né, um acidente automobilístico, ele entra por questões de um trauma, precisa utilizar uma sonda nasointeral para receber dieta enteral e ele sai dessa internação com uma cicatriz aqui na narina. Um jovem, você imagina? Então, gente, a gente precisa pensar que é confortável. Eu tenho que pensar nessa segurança para o paciente. Eu trabalho com a autoestima dele, tá? Ninguém quer sair de uma internação com uma cicatriz que não faz parte, ele não tinha intenção de sair com aquilo. Eu diminuo complicações e agravamento do quadro clínico, eu melhoro a satisfação e a experiência do meu paciente, sem dúvida, tá? Você trabalha com redução de mortalidade, porque dependendo da lesão por pressão, o estágio que ela se encontra, o paciente pode entrar no processo de sepse, tá? E essa sepse pode matar. O que é sepse? É uma infecção generalizada que começa com foco. Eu posso ter o foco, uma ferida de pele, uma infecção de pele, de partes moles, tá? E essa infecção pode levar o meu paciente a óbito, tá? E quando eu tenho prevenção, eu falo do quê? Eu falo que eu vou ter a alta precoce. Imagina só, se eu tenho alta lá programada, a alta do meu paciente está programada para daqui 3 dias. Ele vai sair em 3 dias porque eu preveni lesão por pressão. Imagina chegar no 4º dia, ele está lá com uma lesão estágio 3. Eu vou ter que tratar ele antes de dar alta para ele, tá bom? E quais são os benefícios para a organização? A gente é o retrato da organização, né? A gente responde, a gente é, como que eu posso dizer, a avenida o comercial, né? O marketing da sua organização. O seu hospital, né, a sua organização, ela vai ter mais credibilidade, ela vai trabalhar custo melhor e efetividade. Por quê? Eu não vou ter que ficar gastando para tratar uma lesão por pressão. Então, eu sou efetivo no meu tratamento clínico, né? Aquilo que eu proponho para o meu paciente, eu consigo cumprir, tá bom? Mediante todo o conjunto de ações de equipe multidisciplinar, tá bom? Eu diminuo o tempo de internação desse paciente, olha só que coisa boa. O paciente não quer ficar internado muito tempo, o hospital não é a casa dele, o hospital não é agradável, o hospital para nós que trabalhamos em hospital. O paciente não, o paciente ele quer passar lá de passagem, tá? Diminui risco de judicialização. O que é isso? Lesão por pressão leva muitos hospitais para juiz, tá? Para justiça. Tem família, por exemplo, acabei de dar um exemplo, um jovem que sofreu um acidente de carro e esse acidente de carro
precisou que ele tomasse, recebesse dieta interal, e ele ficou com sonda nasointeral. Ali, ele ficou com a sonda. Não foi feito um rodízio adequado de fixação, não tem o melhor dispositivo para fixação, não tem um olhar criterioso da enfermagem com relação a essa pele. Eu tenho que avaliar essa pele. E daí meu paciente saiu com uma lesão, sabe, que descaracterizou a face desse jovem. O que a família vai fazer? Não, meu filho não tinha nada, eu vou processar esse hospital, tá? Eu vou entrar com um processo porque eu não aceito isso. O que vocês acham? A causa é ganha? Possivelmente, tá? Possivelmente, se lá não tiver nada escrito, muito bem escrito no relatório, no prontuário desse paciente, por que aquela lesão aconteceu, e, gente, é prevenível, não tem nem o que colocar, como é que o juiz vai dar causa ganha para a instituição? Tá bom? Bom, eu vou maximizar os recursos internos, eu vou ter como utilizar melhor os meus recursos, tá? E isso, gente, impacta no resultado assistencial e financeiro do hospital, além de eu reduzir taxa de eventos adversos. Uma lesão por pressão é um evento adverso, tá? Então a gente tem que ter em mente que evento adverso é algo que traz um dano para o paciente, tá? Isso dá uma outra aula, mas a lesão por pressão é um evento adverso e ele é um evento adverso gerenciável. Então, por isso que a gente fala que gerenciar a prevenção é um dever de todo profissional, não só da enfermagem, é de todos. Quando a gente fala de lesão por pressão, a gente vê o quê? Aonde mais? Terapia intensiva, né? UTI, porque lá meus pacientes ficam mais acamados, mais imobilizados, são pacientes que de repente precisam de sedação, ventilação mecânica, então ali a mobilidade ela fica comprometida. Porém, já tive pacientes que ficaram 3 meses internados na UTI e eles não desenvolveram lesão por pressão. Por quê? As boas práticas gritaram mais alto. Os funcionários, né, toda a equipe estava voltada na prevenção de lesão daquele paciente, tá? Então, por favor, a gente precisa ter um olhar atento a isso, tá? É importante, né, a gente entender que a lesão por pressão, ela acontece, porém, ela é algo prevenível, tá? Ela é prevenível. Ela não é uma lesão que eu programo, olha só, esse paciente não teve como, ele desenvolveu mesmo. Tá, olha, existem circunstâncias raras onde a gente não vai conseguir prevenir essa lesão. Dentro de tudo aquilo que a gente conversou aqui, é prevenível. Se eu desenvolver boas práticas, ações com a minha equipe, treinar essa equipe, todos os dias direcionar a minha equipe nos cuidados de enfermagem, na assistência que vai acontecer, eu vou prevenir lesão por pressão. Espero que esse conteúdo tenha contribuído com o seu crescimento profissional. Deixa aqui o seu like, curte esse conteúdo, né, para o YouTube distribuir esse vídeo e deixa também o seu comentário, tá bom? Eu vou gostar muito de ler o seu comentário aqui. Até a próxima. E todas as quartas-feiras, ao meio-dia, eu vou estar aqui trazendo uma aula especial para vocês, relacionado tanto a essa questão de feridas, que é um assunto que eu tenho aí uma paixão, sabe, uma admiração, uma dedicação, onde eu me comprometo muito, mas também o quanto que a gente pode contribuir para a segurança do paciente em todas as esferas, tá? Que isso é o papel do enfermeiro, isso é o papel da equipe multi, isso é o papel de todo mundo que decidiu, né, estar ali se dedicando ao cuidado com o paciente. Até a próxima!